Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Podemos nos sentar. Me chamo Marcelo, sou servo do grupo de oração Discípulo de Emaús, que fica localizado no Vitória Régia, no SIC. Estão me ouvindo bem aí atrás? Lá atrás, tudo bem aí? Então, como eu disse, sou servo do grupo de oração Discípulo de Emaús, que fica localizado no Vitória Régia, no SIC. Sou casado, pai de 2 filhos. Minha esposa ministra da Eucaristia. Meu filho estaria fazendo a primeira comunhão esse ano, mas devido à pandemia não conseguiu ainda fazer a primeira comunhão. Mas todos nós caminhamos para a vontade do Senhor dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Meus irmãos, hoje eu fui convidado a proclamar a poderosa palavra de Deus. E o rema que me foi dado foi: escolhidos e enviados por Deus. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado e fala assim: meu irmão, você foi um escolhido. Tem gente que ainda não entendeu. Olha para esse irmão que está do seu lado, aponta o dedo para ele e fala assim: você foi um escolhido. E você vai sair daqui um enviado. Um enviado por Deus. Tome posse disso. Abra a poderosa palavra de Deus. Abra a poderosa palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 19. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, versículos 12 ao 19. Amém? Amém, misericórdia? A minha tradução pode estar um pouquinho diferente. A minha Bíblia é a tradução de Jerusalém. É traduzido do hebraico direto para o português. Se você tiver com a Bíblia, por exemplo, da tradução da Ave Maria, ela passou do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Por isso que pode ter alguma divergência aí na tradução, tá bom? Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia um numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de todas as doenças. E atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavras da salvação. Meus irmãos, o Senhor se pôs a orar para escolher 12 dentre os discípulos. Ele se pôs a orar e separou 12 daqueles que os acompanhavam. Ele também orou para te separar. Ele também orou para
estávamos nem aí para Ele, Ele estava olhando para nós e orando por nós. E mesmo sabendo do tamanho da dificuldade que Ele teria, Ele insistiu em nós. Assim como insistiu no Marcelo, também insistiu em vocês. E Ele separou daqueles que já caminhavam com Ele. Quem caminhava com Ele até o momento? Somente os discípulos. Era um conjunto de discípulos, era muito mais do que 12. A Bíblia fala o nome de mais 3 além dos 12: Matias, Cleofas e José e Barsabás, que está em Atos dos Apóstolos. Nós sabemos o nome de pelo menos 3 discípulos, mas aqui está dizendo que Ele separou os 12. Então por que há essa diferença entre o discípulo e o apóstolo? Já parou para perguntar para você mesmo, qual que é a diferença entre o discípulo e o apóstolo? Meus irmãos, discípulo significa um estudante, é aquele que segue o mestre, é aquele que ainda está aprendendo. Quem tem a tradução de Jerusalém aqui, por favor? Quem tem a Bíblia igual a minha? Você, quem mais? Tem mais alguém atrás? Dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, lá no versículo 12. Vê se não tem uma letrinha em cima da palavra apóstolo. Não tem uma letrinha A aí, meu irmão? Como é que é teu nome? Neuza. Como é que... Não tem uma letrinha A em cima da palavra apóstolo? Quando você pega essa letrinha A, se você vai lá embaixo, no rodapé da Bíblia, nessa letrinha A está dizendo: apóstolo significa enviado. É mais do que discípulo, porque é um discípulo que ele já passou pelo aprendizado e ele está pronto para sair. Sabe quando o Papa Francisco fala assim: eu prefiro uma igreja em saída? Ele está nos enviando, ele está confiando em nós, que nós já estamos preparados. Então, há essa grande diferença entre o discípulo e o apóstolo, porque Jesus escolheu aqueles 12 porque aqueles 12 já estavam preparados. Mas em algum momento, eles perceberam que eles receberam um chamado, e eles disseram: sim, Senhor, eu quero te seguir, e eu quero muito mais do que o Senhor tem para mim. Antes mesmo de Jesus chamar eles. Mas quando eles começaram a andar com Jesus, Jesus começou a ensiná-los, eles falaram: eu quero mais. Eu não quero ficar só nisso. Eu quero mais. E começaram a buscar mais. E começaram a se aproximar mais de Jesus. Senhor, nos ensina. Muitas vezes nós entramos aqui dentro do grupo de oração. Eu falo por mim. Porque eu me converti dentro de um grupo de oração. Até em 2010, fevereiro de 2010, eu era um homem completamente diferente do que sou hoje. Mas pela graça de Deus, eu entrei dentro de um grupo de oração. E o Senhor me chamou naquele dia. Eu falei: sim, Senhor, é isso que eu quero para mim. É aqui que eu me encontrei. É essa igreja católica que eu sempre esperei, Senhor. E comecei a participar do grupo, Era toda terça-feira, lá no Xaxim. Quando eu comecei a participar, minha esposa começou a falar: ei, peraí, você está indo demais agora. Você não quer ir de novo no grupo de oração? Você está indo demais toda terça-feira, agora você quer ir? Ele falou: não, eu quero ir. Eu me sinto bem quando eu vou. Comecei a participar da Santa Missa. Comprei a Bíblia, porque eu ficava morrendo de vergonha quando o pregador falava assim: abre a tua Bíblia, e não tinha a Bíblia. Eu ficava morrendo de vergonha.
Falei, não, eu preciso comprar uma Bíblia. Se eu quero frequentar grupo de oração, eu tenho que comprar uma Bíblia. Eu fui e comprei uma Bíblia. Comecei a ir para o grupo de oração com a Bíblia de braço a braço. Minha só falou, e agora já está querendo ficar aqui de crente agora. Mas é porque eu queria mais. Eu estava cedendo. Os apóstolos, eles estavam sedentos. Eles queriam mais. E quais são as características de um apóstolo e de um discípulo? Para que a gente possa absorver essa palavra para os nossos dias de hoje. Sabe qual que é a diferença de um apóstolo e um discípulo? O discípulo, quando ele vê um problema, ele reclama. Um apóstolo, ele encara esse problema. Ele dá ideias para solucionar esse problema. Agora tem um Covid, agora tem que fechar os grupos de oração. O discípulo fala, é mesmo, tem que fechar mesmo. O apóstolo fala, ei, mas espera lá, e se todo mundo ficar de máscara? E se a gente separar os bancos? E se a gente começar a filmar e jogar na internet para quem não pode vir? Esta é uma grande diferença, mano. O discípulo, ele é interessado por Deus. Ele não é um homem desinteressado. Ele não é uma mulher desinteressada. Ele mostra interesse. Só que o interesse dele vai até o limite. Ó, eu quero aprender, mas não estou muito afim de ensinar. Meus irmãos, a gente aprende muito mais ensinando do que simplesmente aprendendo. Isso quem diz não sou eu, são os psicólogos. Está cheio de coach, está cheio de gente dando curso por aí falando que se você ensinar, você pode aprender até 95% daquilo que você está ensinando. E se você apenas ler, 10%. Olha a grande diferença. Nós temos muito mais a ganhar em buscar querer ser um apóstolo. Nós temos muito mais a ganhar em querer se dedicar ao Senhor do que querer simplesmente ficar sentado esperando que o mundo aconteça em nossa volta. Fala uma coisa para mim bem séria. Pega o nome do padre, que é o Padre Everton. Padre Everton. Tomara que ele não escute agora. Tomara que ele não escute vocês. Vocês estão contentes com a Igreja Católica? Sim. Vocês estão contentes com a Igreja Católica do jeito que ela é hoje? Sim. Vocês acham que a igreja pode melhorar? Sim ou não? Sim. Sabe por que ela pode melhorar muito mais? Porque nós ainda estamos em formação. Nós temos muito mais a melhorar. E nós somos a igreja. Somos nós que vamos mudar a cara da igreja. Para nós mudarmos a cara da igreja, eu preciso mudar a minha cara. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Não é que eu cobro do irmão, não é que eu cobro da Márcia, que é coordenadora. Não é que eu cobro do Marcelo, que é coordenador. Não adianta de muito menos cobrar do padre. Tem gente que, desculpa a palavra, tem gente que tem uma falta de vergonha na cara em falar que os padres deveriam sair na rua e evangelizar. Você sabe por que os padres não saem na rua evangelizar? Porque eles não precisam, porque eles têm a nós. O Evangelho de Lucas que nós vemos hoje, se você olhar, o tempo todo Jesus está em Jerusalém, em volta de Jerusalém. Por quê? Porque o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é um só. Os 3 últimos versículos de Lucas e os 4 primeiros versículos de Atos dos Apóstolos são a inserção na separação dos livros. Mas no início era um só. Lucas escreveu um livro que foi dividido em 2. E se você reparar, Jesus fica o tempo todo em Jerusalém, evangelizando os judeus. Então quem deveria evangelizar os pagãos? A igreja.
os apóstolos. Foi por isso que Jesus os chamou, para que eles pudessem sair, para que eles pudessem evangelizar, para tirar eles do comodismo. E é isso que o Senhor vem falando para mim hoje e para você, meu irmão. Que nós possamos sair desse marasmo, sair desse comodismo. Não adianta a gente ficar esperando. O que é que você pode fazer hoje para ajudar Jesus a evangelizar? Não adianta falar para mim. Não adianta falar para a Márcia. Ou falar para algum dos servos. Primeiramente você tem que falar para você mesmo. Hoje você tem que sair daqui com uma decisão. Senhor, o que é que eu posso fazer para te ajudar hoje? Talvez como eu entrei naquele grupo de oração em 2010, quando eu recebi o chamado, foi tão engraçado. Poucos dias depois, deixa eu beber uma água aqui depois dessa. Você imagina você um homem que poucos dias depois de ter entrado no grupo de oração, vem o pregador da palavra, vem e ora por mim, e começa a profetizar que eu seria o pregador da palavra. Eu olhava para ele e falava, esse cara está doido. Um homem que não tinha catequese, não gostava de a missa, não lia, não é que eu não lia a Bíblia, eu não lia nada. Como é que eu ia pregar a palavra? Mas pouco tempo depois, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a sentir essa sede, e o Senhor começou a mostrar-se para mim, através da sua palavra. Eu comecei a entender, falei, opa, eu acho que aquele chamado para mim mesmo. E eu disse sim para o Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor quer que eu te sirva, eu vou te servir, mas do jeito certo. Voltei a fazer catequese, não falei nada para coordenador nenhum, não falei nada para servo nenhum. Mas já tinha dito sim no meu coração. Falei, Senhor, eu vou te servir, e do jeito certo. Voltei a fazer catequese, fiz a escola Paulo Apóstolo, que a senhora me está com a camisetinha ali, muito bonita sua camiseta, eu tenho uma também, tá bom? Quem não sabe o que é a escola Paulo Apóstolo, é a escola de formação básica, é o básico para você aprender a servir a Deus através de um grupo de oração. Não é o mínimo que exige para você servir, é o básico que você precisa para servir um grupo de oração. Eu sou metalúrgico. Tem metalúrgico aí ou não? Tem algum metalúrgico? Só eu? Nossa, a região do SIC tem mais gente. Se eu for perguntar se tem metalúrgico, chove metalúrgico na região do SIC. Para você ser metalúrgico, você tem que ter mecânica básica. Simples assim. Para ser servo de grupo de oração, tem que ter o Paulo Apóstolo. Fui fazer o Paulo Apóstolo. Fui fazer a minha formação de pregação. Li a Bíblia todo dia. Todo dia. Pela graça de Deus, eu li a Bíblia todo dia. E já estou quase terminando ela pela segunda vez. Isso é graça, não é vaidade, gente. Isso é graça. Para aquele homem que o Senhor insistiu, para aquele homem que o Senhor separou, transformou ele num discípulo, e de discípulo transformou ele num apóstolo. E hoje ele também está te convidando para que você possa ser um apóstolo, para que você possa sair e evangelizar, seja onde for, aonde for. E não duvide, se você estiver pregando muito melhor do que eu, porque as melhores pregações que eu fiz até hoje foi sem o microfone na mão. Pregar com o microfone na mão é muito fácil, meus irmãos. Agora você pregar sem microfone, lá no seu trabalho, você pregar sem microfone, na reunião de família, meus irmãos, aí é um pouquinho mais difícil. E aí eu garanto para vocês conseguem pregar muito melhor do que eu, não tenho dúvida. E ó, que eu luto.
E é o que eu luto para ser um bom exemplo. Feche seus olhos um pouquinho, irmão. Queria pedir para que o ministério estivesse se preparando. Vai pedindo para o Senhor essa maturidade espiritual. Senhor, dá-me essa maturidade espiritual que tiveram os apóstolos. Que mesmo diante da dificuldade, se mantiveram de pé. Se no momento mais difícil, eles correram, pelo menos logo depois se reuniram novamente e voltaram a ti. Vai pedindo para o Senhor essa maturidade. Senhor, eu quero essa maturidade espiritual, Senhor. Que mesmo diante das dificuldades, Senhor, para que eu possa voltar aos teus pés e estar pronto, Senhor, a defender o teu nome, e estar pronto para onde o Senhor me chamar, para que eu possa ser esse enviado de Deus, lá no meu trabalho, lá na minha família, lá na minha casa, lá na minha rua, Senhor. Eu quero dizer sim ao teu chamado. Envia-me, Senhor. Envia-me. Meus irmãos, enquanto o Ministério de Música vai preparando a canção, vamos ficar de pé agora. Nós estamos num momento diferente, sim ou não? Quem participa de grupo de oração há mais de um ano? Pega a mão. Vocês lembram? Nossa, parece que faz tanto tempo. Lembram que quando a gente orava, pedia a fusão do Espírito Santo, a gente pedia para que os servos pusessem as mãos? Saudade, né? Agora a gente não pode mais os servos impor as mãos. Mas hoje o Senhor fez um convite para que você fosse o enviado, para que você fosse o apóstolo de Deus. Olha para a sua mão agora. Olha para ela. Está aí a mão do apóstolo. Está aí a mão do apóstolo que o Senhor está enviando. E o primeiro chamado é para você mesmo. Agora feche os seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Se você quiser, você coloca na sua cabeça. Mas coloca a mão no teu coração e peça o Espírito Santo agora para você. Fala, Senhor, eu quero ser o primeiro a ser batizado no Espírito. Eu quero ser o primeiro. Então batiza a mim, Senhor, primeiro. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Batiza-me como se tivesse um grande servo, que eu considero muito. Como se tivesse um dos apóstolos aqui agora, Senhor, porque eu tenho a mesma autoridade que esse apóstolo tinha. Eu sou batizado e eu quero esse batismo do Espírito Santo. Peça com fogo agora, meu irmão. Peça com fogo, peça com força. Eu quero, Senhor. Batiza-me, Senhor. Batiza-me. Batiza-me. Batiza-me.
Amém, né?